Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Dando continuidade no nosso curso, iremos trabalhar agora com a parte de regressão por mínimos quadrados, em especial trabalhar com a regressão linear. De modo que, para essa aula, eu vou apresentar para vocês uma motivação. Eu vou apresentar o modelo de regressão linear, mostrar também a questão da linearização de relações não lineares e as principais referências que foram utilizadas para o desenvolvimento dessa aula. Tá? De modo que existem dois métodos para a aproximação de dados e a distinção entre eles está em consideramos ou não a existência de erros nos dados. No primeiro caso, consideramos que a existência dos erros dos dados pode exigir que a curva passe pelos pontos, por todos os pontos. Como vimos anteriormente, né, esse problema é resolvido com a interpolação. Nesse caso, aproximamos uma função f de x por uma função polinomial Pn de x que passa exatamente pelos pontos dados de x0 até xn. Assim, dado Pnx, é possível estimar o valor de x estrela para um ponto diferente dos pontos xi para 1 até n. Outro método que leva em consideração possíveis erros introduzidos na obtenção desses dados, como por exemplo limitações de instrumentos, condições experimentais, é chamado de métodos de mínimos quadrados. Então, essas figuras elas ilustram a ideia a seguir, que mostra 7 pontos dados obtidos experimentalmente, tá, gente? Então, esses dados aqui, eles foram obtidos a partir de um experimento. E o que acontece? Percebe-se que à medida em que x, a tendência é que x aumenta, y aumenta. A figura B aqui, ela é um ajuste polinomial desses pontos, de modo que, para passar por todos esses pontos, é necessário e foi necessária uma variabilidade muito grande, ou seja, houve um esforço muito grande para passar sobre todos os pontos. E esse aqui vai ser um ajuste por mínimo quadrado, como o caso que a gente vai trabalhar com linear, ele vai passar, não necessariamente, vai passar pelos pontos, mas ele vai procurar encontrar a tendência desses dados. Então, a expressão visual dos dados sugere que a relação em que y e x, isto é, a tendência geral, indica que os valores mais altos de y estão associados com os valores mais altos de x. Okay? À medida que x aumenta, os valores de y também aumentam. Se um polinômio interpolador de grau 6 for ajustado a esses dados, a figura B irá passar exatamente por todos os pontos. Então, como eu tenho 7 pontos, vai ser um polinômio interpolador de grau 6, então ele vai passar por todos os pontos. No entretanto, por causa da variabilidade dos dados, a curva vai oscilar muito no intervalo entre os pontos. Então, desse ponto daqui para cá, tem essa questão da variabilidade dos dados, então tem essa curva, ela faz todo esse esforço para passar por esses pontos. Uma estratégia mais adequada para tais casos seria determinar uma função aproximada que ajuste a forma ou a tendência geral dos dados, sem necessariamente passar pelos pontos individuais. Note que aqui não passou pelos pontos, mas ele procura mostrar a tendência dos pontos. Ou seja, vai ajustar uma função, não necessariamente que passe pelos dados, mas que captura essa tendência aqui. A figura C ilustra como uma reta pode ser usada para caracterizar essa tendência dos dados sem passar por nenhum pontos particulares.
Então, uma forma para determinar a reta de uma curva é minimizar a discrepância entre os dados e o ponto da curva. Veremos uma técnica para conseguir esse objetivo chamada regressão por mínimos quadrados. O exemplo mais simples de aproximação por mínimos quadrados é ajustar uma reta ao conjunto de pares da minha observação. Okay? A expressão matemática do ajuste da reta ela vai ser dada por essa expressão 1 aqui, ou seja, y vai ser igual a A0 mais A1, que multiplica x, mais meu epsilon, de modo que A0 e A1 são os coeficientes, representando a interseção com o eixo y, e a inclinação, respectivamente, ou seja, o A0 é o coeficiente que representa a interseção com o eixo y, e o A1 a inclinação, respectivamente, da reta. E o epsilon é o resíduo entre o modelo e as observações. Okay? O erro pode ser representado reorganizando da seguinte maneira. Então, reorganizando a minha equação 1, vou ter essa minha equação 2, que ela diz o quê? Que o erro será entre entre o modelo e as observações. Tá? Portanto, o erro resíduo é a discrepância entre os valores verdadeiros de y e o valor aproximado A0 mais A1 ax previsto pela equação linear. Uma estratégia para ajustar melhor a reta pelos dados seria minimizar a soma dos quadrados dos resíduos entre o y medido e o y calculado com o modelo linear. Então, a gente vai denotar como sendo SR, que é a soma dos resíduos. Então, ele vai ser o somatório de 1 até n, ou seja, de todos os pontos do meu erro, do meu epsilon, né? Que é o meu erro ao quadrado. Isso vai ser igual ao quê? A 1 ao somatório de 1 até n do meu y medido menos o meu y modelado ao quadrado, né? Tudo isso ao quadrado, que vai ser igual ao somatório de quem? Da minha expressão que eu tinha, ou seja, yi menos a0 menos ai, que multiplica xi ao quadrado, certo? Esse critério tem diversas vantagens, incluindo o fato de que ele fornece uma única reta dado o conjunto de pontos. Ok? Então, como queremos minimizar o nosso erro, então o que acontece? Devemos então calcular as derivadas parciais da soma dos resíduos pelos coeficientes A0 e A1. Então, como eu quero minimizar o meu erro, então eu acabo calculando as derivadas parciais das somas dos meus resíduos. Então, eu tenho a minha expressão 3 aqui, eu vou calcular justamente a sua derivadas parciais em relação ao coeficiente A0 e o meu coeficiente A1, tá certo? Então, calculando a primeira derivada parcial, então eu vou usar a regra da cadeia, né? Então vai ficar menos 2 somatório de até n, de quem? Do meu yi menos a0 menos ai que multiplica xi, e a derivada parcial da soma dos meus resíduos em relação a 1 vai ficar menos o somatório de i até n, de quem? Do meu índice i, yi,
menos A0 menos A1 que multiplica xi, tudo isso vezes xi. Porque, né, como eu vou calcular a derivada parcial em relação a isso, calculando a derivada parcial em relação a zero, isso aqui da regra da cadeira primeiro, eu vou calcular a derivada de fora, então vai ficar 2, né? E quando eu faço a calculo a derivada aqui dessa parte aqui de dentro, dá menos 1, por isso que o sinal aqui de menos e de 2, então como eu tenho soma constante, pode ficar fora do somatório. E quando eu calculo a derivada em relação a i, o que é que eu vou ter? Aqui novamente, calculando a derivada de fora, vai ficar 2. E aqui vai ficar menos xi. Então, menos xi. Então, o que acontece agora? Igualando essas derivadas a zero, para obtermos o mínimo após alguns cálculos, obtemos a seguinte expressão. Eu tenho que o meu AI, ele vai ser quem? Vai ser N, que é o número de pontos, somatórios de 1 até N, do produto de x, i, vezes y, menos o somatório de i até n do xi vezes o somatório do meus yi. Tudo isso dividido por quem? Por n, que é o número de pontos, dos xi ao quadrado, menos o somatório dos meus xi e todo esse termo aqui elevado ao quadrado. Isso tudo para eu calcular o meu coeficiente AI. O A0 ele vai ser y barra menos AI barra, que esse aqui representa na realidade esse y barra e x barra são as médias de x e y, tá? Então será a minha média. Então, qualquer outra reta que não a calculada pelo ajuste dos mínimos quadrados resulta em uma soma maior dos quadrados do resíduo. Então, portanto, a única reta que temos de crédito escolhido por nós é a melhor reta pelos pontos. Então, o que essa figura aqui vai ser a representação geométrica, né, do que a minha representação linear. Então, aqui vai ser a melhor reta que se ajusta aos pontos. Então, tem a minha reta aqui de regressão linear. E de modo que, dados os meus x e y medidos, né? Esse ponto aqui é medido. E esse aqui vai ser o meu AI mais AI xi. Então, isso aqui, essa parte aqui é justamente a distância vertical, ou seja, representa o resíduo, que vai ser a distância entre os pontos medidos e os meus pontos modelados, tá? Então, essa distância aqui representa justamente a questão do erro. Então é o seguinte, vou fazer esse primeiro exemplo aqui para vocês, vou usar também um VCN, mas dado a seguinte tabela, tem os pontos xi, eles são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho meu yi, que é 0,5, 2,5, 2, 4, 3,5, 6 e 5,5. Tá? Eu tenho 7 pontos, vou contar aqui 7 pontos. Como eu vou usar essas expressões, eu sugiro que vocês vão fazendo por partes. Como assim por partes? Primeiro, eu encontro esse somatório aqui, que é o somatório do produtos do xi com yi. Então, quando eu faço produto de 1 vezes 0,5,
de 2 vezes 2,5, de 3 vezes 2, de 4 vezes 4, de 5 vezes 3,5, de 6 vezes 6, 7,5 vezes 5,5, faça esse produto, depois soma, isso aqui vai estar 19,5. Aqui é os valores do xi ao quadrado, então todos os valores xi ao quadrado, depois eu vou somar, vai dar 140. Aqui é o somatório de todos os meus i's, então vai dar 28. Meu x barra, aqui já para calcular o meu y0, né, que precisa da média, vai ser 28 dividido por 7, ou seja, somo tudo e divido pela quantidade de pontos, vai ser a média, então a média é 4. Calculando agora o somatório de y, então vai ser o somatório de todos os valores, né? Aqui agora eu vou fazer a média, então vai ser 24 dividido por 7, dá 3,4285, tá? Então o que acontece? Feito isso, eu vou usar a equação 5, tá, gente? Então, as equações 5 eu tenho que n vezes n vezes esse primeiro somatório que a gente encontrou aqui, então vai ficar 7 vezes 19,5 menos esse somatório, que é o somatório de xi, vezes o somatório de yi. Tudo isso dividido por quem? Por n, dividido pelo os xi ao quadrado, menos, né, aqui, menos os somatórios do xi. Então, calculo todos os somatórios do xi e depois elevo ao quadrado. Então, meu AI ele vai dar 0,8392857. Agora vamos observar só a fórmula, né, do meu coeficiente a zero, é a média de y menos AI, que eu acabei de calcular, vezes x barra, que é a média de x. Então vai ficar, eu encontro o meu valor, né, de a zero. Então vai ser a média de y menos o AI que eu acabei de calcular, vezes o x barra que eu já encontrei. Então, o valor do meu A0 dá justamente quem? Dá y igual a 0,742857 mais 0,83928557 vezes x. Então, assim, essa aqui vai ser minha reta, ou o meu ajuste, que foi obtido pelos mínimos quadrados. Então, a ideia agora é para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso utilizando o VCN. Então, utilizando o VCN, iremos fazer o seguinte: ajuste de curva, ajuste polinomial, tá? Então, aqui entramos com quantidade de pontos, no nosso caso é 7. O grau do polinômio vai ser uma reta integral 1. Então agora eu vou digitar os meus pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 0,5, 2,5, 2, 4, 3,5, 6 e 5,5.
Feito isso, eu peço para calcular. Então, calculando, ele vai encontrar basicamente alguns valores e trazendo mais algumas informações. Por exemplo, aqui é o y calculado. Então, aqui é o meu resíduo, que é justamente a diferença, né, entre o meu y e no meu y calculado. Então, esse aqui é o meu resíduo. Além disso, ele me fornece aqueles coeficientes que acabamos de calcular. Aqui está B0 e nos slides é A0. Então, esse aqui é o valor que o VCN fornece do meu A0. Ele vem aqui escrito como B0. E o meu A1, ele está aqui como sendo B1. Aqui é o valor, né, do somatório que a gente encontrou de x. Esses 140 são os valores somatórios do x ao quadrado. Então, aqui ele mostra também. Aqui é o meu valor do somatório dos meus valores de y. E aqui os somatórios dos valores dos y ao quadrado, tá? Além disso, ele mostra aqui, ó, o polinômio, certo? Ele mostra aqui embaixo justamente a função polinomial que foi obtido, tá? Então tá aqui, ó, polinômio. Aqui tem mais casos decimais do que foi apresentado nos slides, mas se você por ver, 0.71 428,57, 0,83 vezes x, tá? Então, como os valores aqui são pequenos, não dá para ver, né, traçar bem os pontos, mas em outros pontos o VCN tem essa, ele mostra como. Então, esse aqui, para essa primeira parte da aula, eu queria deixar até essa outra parte aqui, antes de dar continuidade à linearização. Essa parte aqui eu irei continuar no próximo vídeo, tá, gente? Então, até o próximo vídeo.